Nas últimas décadas, a tecnologia vem imprimindo uma velocidade vertiginosa nas transformações da vida individual e coletiva. Para alguns, essa realidade é fascinante, mas para outros, assustadora. Neste cenário, a palavra inovação é cada vez mais usada. Mas o que realmente significa inovação? Para esclarecer esta e outras indagações sobre o tema, contamos hoje com a presença do cientista e pesquisador Fábio Gandura aqui no estúdio. Está começando mais uma edição do programa Entrevista. Com a ajuda de um time de especialistas, vamos refletir sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Fábio, uma invenção é sempre inovadora? Bom, eu gostaria de começar agradecendo o convite que me foi feito. É um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente com você, Beto, meu grande amigo. Obrigado. E, de fato, as invenções não são sempre inovadoras. Na realidade, a invenção será tão mais inovadora quanto mais ela for usada. Daí, quero dividir com vocês um ingrediente importantíssimo da inovação que às vezes é esquecido. É a usabilidade. Algo para ser inovador não basta que seja inventado. Tem que ser inventado e usado. Fábio, inovação tem a função de simplificar processos, mas ela eventualmente pode acabar gerando complexidade. Isso não é um paradoxo? Sim, é verdade. Mas a gente tem que se habituar a conviver com essa transição entre o novo, o produto da inovação, que aparece mais complexo, mas na medida em que a gente vai conseguindo usar o novo, ele vai ficando mais simples. Vamos colocar um exemplo nisso? Vamos. Assim, ó. Quando eu era criança, existiam 3 fontes possíveis, pelo menos conhecidas, de luz: o fogo, o sol e a lâmpada. Tanto é que quando a lâmpada se queimava, a gente dizia: queimou a luz, né? Bom, a luz hoje vem muito mais de um outro objeto, né? O LED, tá certo? Que LED significa Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz, que nasceu como sendo uma coisa razoavelmente complexa. Mas hoje é uma coisa muito simples. O LED praticamente vai determinar o final da vida da lâmpada incandescente, como a gente conhece. Hoje as fontes de luz em LED estão em todos os lugares, inclusive em brinquedinhos como esse aqui. Aqui tem LEDs, né, que produzem luz, faróis de automóveis, tem LEDs e tem mais. O LED vai entrar na sua casa, se é que ele já não está lá dentro. Na minha já está. Já está lá dentro. Mas estou experimentando. Isso. Então, o que era complexo vai ficar realmente simples. Com inovação, principalmente inovação tecnológica, as coisas acontecem assim. Pois é. A tecnologia hoje faz parte de uma necessidade essencial do homem. Quais são as consequências disso, Fábio? Bom, tecnologia faz parte do cotidiano da humanidade, no meu entendimento, por 2 razões. Primeiro, que o homem é um bicho curioso, né? Adora enfiar o dedo no buraco para ver o que tem lá dentro, mesmo que tenha sido alertado que dentro do buraco pode ter uma cobra. E eu acho que essa tendência à curiosidade deve ser algo que tem que ser estimulado, principalmente para os mais jovens que estão nos assistindo nesse momento. Um outro elemento que empurra a humanidade na direção da tecnologia é o aumento crescente das demandas, Beto. E aí alguém pode perguntar: bom, mas demanda de quê? Demanda de tudo. As demandas são sempre crescentes. A gente precisa de cada vez mais comida. A gente precisa de cada vez mais roupa, a gente precisa de cada vez mais energia, a gente precisa de cada vez mais transporte, a gente precisa cada vez mais de saneamento, a gente precisa até cada vez mais de água. E a tecnologia, se tudo der certo,
é a área do conhecimento que melhor pode dar respostas adequadas a essas demandas crescentes. Esse é o meu entendimento. Então, em que setores você vê mais possibilidades de avanços inovadores? Bom, em linhas gerais, eu diria que quanto menos átomo a experimentação tiver e quanto mais bits essa experimentação tiver, maior a chance dela ser inovadora. Isso está complicado, mas eu vou explicar. Tá? Num passado não muito distante, para os pesquisadores, para as pessoas que lidam com pesquisa em ciência, era preciso contar sempre com um ambiente onde eu pudesse experimentar novos conceitos, experimentar conceitos inovadores em átomos. Eu tinha que ter a aguinha colorida que eu misturo com a outra aguinha, que sai a fumacinha e que acende a luzinha, tudo em átomo. Hoje nós estamos desmaterializando a ciência e simulando tudo com bits. De modo que quanto menos átomos eu puder usar e quanto mais bits eu puder usar, melhor será a possibilidade de inovação. Fala agora então, Fábio, sobre algumas das inovações, das invenções que mais você admira ao longo da humanidade. Tem tantas, mas vamos lá. Uma inovação, uma invenção que eu admiro muito, nasceu com o nome de microscópio de tunelamento. Scanning Tunneling Microscope. Microscópio de tunelamento foi um instrumento que, inclusive, deu o Prêmio Nobel de Física em 1986 para dois colegas pesquisadores da IBM no laboratório que a gente tem em Zurique. Por que eu admiro muito essa inovação? Porque ela deu ao homem uma nova dimensão da matéria. Ela chegou o homem perto do átomo, mas do átomo prático e não do átomo teórico. Eu até trouxe aqui uns pequenos objetos que são as sondas usadas pelo filho do microscópio de tunelamento, que é o microscópio de força atômica, conhecido por Atomic Force Microscope. Então isso aqui são sondas, coisinhas tão simples, né? Mas que deram, trouxeram um avanço enorme no entendimento que o homem tem da matéria e na possibilidade de manipular essa matéria. É em cima dessa invenção que surgiu toda uma nova área, a nanotecnologia. Agora vamos falar de algo que não foi muito feliz, tá ok? Eu até trouxe aqui o exemplo desse objeto, tá? E na realidade, essa invenção aqui, ela não foi muito feliz porque ela veio muito antes do seu tempo, tá ok? O nome desse engenho é Simon. Esse engenho foi projetado, tá? E fabricado e distribuído pela IBM no início da década de 90. E ele realmente não vendeu. O que é isso aqui? Bom, as pessoas estão reconhecendo que isso é um engenho de comunicação, tem uma antena, e por incrível que pareça, isso é um telefone celular. Olha o tamanho, né, do telefone celular, sem falar do peso, perfeito? Mas esse telefone celular, no início da década de 90, tinha coisas que até hoje são objeto de desejo. Por exemplo, ele tinha a tela que podia ser tocada com uma caneta, tá? Tela touchscreen. Essa tela até, tadinha, tá quebradinha aqui, tá? Mas eu gosto disso porque é uma relíquia, tá ok? E esse telefone, Beto, sabe o que ele recebia? Não. Ele recebia fax, tá? Porque no início da década de 90, fax era uma coisa muito importante, muito importante. Então esse era um celular que recebia fax,
tá? Atendendo a uma demanda daquele momento na sociedade, dentro do lado comercial dessa sociedade. Caros telespectadores, esse telefone foi habilitado no Rio de Janeiro. Olha o número dele aqui, tá? Só que simplesmente, como naquela época a rede de telefonia celular não se comunicava com a rede de telefonia fixa, lembra disso? A rede de telefonia celular só se comunicava com, né? Um celular só se comunicava com outro celular. A meninada mais nova não vai acreditar nisso, mas era assim. E como não tinha muitos celulares, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Para quem que eu ia ligar com esse aparelho? Eu não tinha para quem ligar. Então, essa é uma inovação que na época em que ela surgiu, ela não tinha usabilidade. Tá? E, portanto, ela não foi um sucesso que a gente esperava. Tá? E toda tecnologia, então, é positiva ou muitas vezes ela pode ter o seu lado negativo ou atrapalhar a vida das pessoas, ao invés de ajudar? Né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importantíssima e é um privilégio para mim poder respondê-la, compartilhar a minha resposta, a minha opinião, não só com você, mas principalmente com todos os telespectadores e mais principalmente ainda com os mais jovens. É assim. A tecnologia e a inovação é fascinante, elas são fascinantes, elas são atraentes, elas são um canto de sereia. É aquilo que você sente quando você para na frente de uma vitrine e tem lá o equipamento 3G. Você não tem a menor ideia do que é esse 3G, mas o seu só é 2G. Tá? E o do seu amigo já é 3G. E a namorada dele é tão linda, quem sabe não é por conta do 3G. Né? Então, esse tipo de impulso, esse tipo de fascínio que a tecnologia exerce, tem que ser entendido e tem que ser administrado por cada um. Tecnologia e inovação só fazem sentido se elas estiverem a serviço das pessoas. E nessa hora cabe até a pergunta, bom, mas que pessoas? Qualquer pessoa. Do mais alto executivo do grande banco até a mais humilde professorinha no interior do país. Cada um tem uma necessidade tecnológica. Cada um tem uma necessidade de inovação produzida ou não pela tecnologia. Então, o que a gente tem que fazer, e isso eu faço, essa é a minha bandeira como cientista. A gente tem que procurar sempre colocar a tecnologia a serviço das pessoas. Senão, Beto, vai acontecer o lado ruim, né? O investimento em tecnologia, o investimento em inovação, que depois não funciona. Então, a preocupação é, sim, se encante com a tecnologia, mas se preocupe sempre em fazê-la funcionar a serviço das pessoas. E é possível que essa pessoa seja você. Queria agradecer a participação, então, do Fábio Gandur. Muito obrigado pela sua presença e agradecer a participação dos que estão em casa, a companhia de vocês. Espero vocês no próximo programa da série Entrevista.